E lá vamos nós, João, capítulo 8, Planeta Azul, Geografia, gravando. Bora lá, muito bem. Então, nós vamos agora começar esta apresentação. E nós vamos as águas oceânicas, que é o que nós vamos estudar. São imensas massas de água salgada. Mas antes disso, eu quero lembrar uma coisa aqui com você, olha só. No planeta nós temos muita água, não é? Se a gente pensar nos oceanos, né, a gente vai pensar que as águas nunca vão acabar. Mas a realidade é que nós temos apenas 2,5% do total de água disponível no planeta como água doce, ou seja, água própria para consumo, né? O restante é todo, 97,5%, é de água salgada. Eles estão disponíveis nos oceanos, nos mares, nos lagos, nas lagunas, né? E nos lençóis freáticos que estão debaixo da terra. As águas oceânicas, portanto, elas são imensas massas de águas salgadas. E aí nós vamos perceber que as águas oceânicas formam os mares. Nós temos primeiro 5 oceanos, que são Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico, e que oceanos e mares são coisas diferentes. Oceanos são grandes volumes de água salgada que separam os continentes, e os mares são porções dos oceanos. E os mares, portanto, podem ser abertos, interiores ou fechados. Vamos visualizar isso juntos aqui? Então, este é um mar fechado, ou seja, ele não tem comunicação com o oceano. Este é o mar interior, comunica-se por uma passagem com o oceano, em volta é tudo areia, aqui essa parte marrom. E o mar aberto se comunica amplamente com o oceano. Então, esses são os 3 tipos de mares que nós temos. Agora vamos conhecer algumas das características dos oceanos. Muito bem, o Oceano Atlântico, ele tem 80 milhões de quilômetros quadrados e é o oceano mais utilizado comercialmente. O Oceano Pacífico tem 165 milhões de quilômetros quadrados e é também onde se encontram as maiores profundidades. Já o Oceano Índico é o terceiro em tamanho, ele tem 74 milhões de quilômetros quadrados, já a gente vai ver onde cada um deles se situa. E nós temos daí mais 2 oceanos, que é o Glacial Ártico, com 14 milhões de quilômetros quadrados, portanto o menor, e o Glacial Antártico, com 20 milhões de quilômetros quadrados. Vamos conhecer então onde que eles estão situados. Vou pegar aqui a caneta para a gente poder acompanhar. Então, vimos o Oceano Pacífico. Vamos começar pelo Atlântico, aliás. Este é o Atlântico, que é o mais importante comercialmente. Existe muita rota, portanto, aqui de navegações marítimas. Nós temos daí o Oceano Pacífico, que é o maior de todos, com 165 milhões de quilômetros quadrados. O Pacífico está separa as Américas da Ásia e da Oceania, porque se a gente juntar, né, esse pedaço de cá para cá e esse aqui, a gente faz uma esfera e eles se juntam. Então, ele fica aqui, ó, essa parte é a Oceania, aqui nós temos Ásia, esse trecho, e aqui nós temos as Américas, ó, a parte costeira aqui de trás das Américas. Então, ele separa todas essas partes aqui. O Oceano Índico banha a parte sul da Ásia e separa a África da Oceania. Então, aqui, Oceano Índico, separando aqui Oceania e aqui África. E aí nós temos o Oceano Glacial Ártico, que banha o Polo Norte, que na faixa norte da América do Norte e da Eurásia. Então, essa parte aqui de cima, congeladinha, é o Oceano Glacial Ártico. E este aqui de baixo, também congeladinho, é o Oceano Glacial Antártico. Este é considerado uma extensão do Oceano Pacífico, Atlântico e Índico para muitos, e também o Oceano Glacial Antártico, ele é considerado o maior santuário marítimo do mundo, onde existem muita quantidade de alimentos, o que traz diversos tipos de peixes, baleias e outros seres vivos. Voltando para o nosso conteúdo, nós vamos conhecer agora os movimentos das águas oceânicas.
Os oceanos se movimentam e você sabe bem disso. Vamos nos lembrar, João, do período de férias na Bahia? Então, olha lá, onde a gente tem as ondas, né? As ondas, algumas praias com ondas muito fortes, outras com ondas mais fraquinhas. Nós temos o movimento das marés, que também é uma forma dos movimentos de água dos oceanos. E as marés, elas são influenciadas pela força da Lua, força gravitacional da Lua. Lembra que às vezes quando a gente ia para a praia, a água do mar estava longe da areia, tinha que caminhar bastante, ficava bem pouquinha água batendo na canela, demorava para a praia encher, mas daí mais para o final da manhã, assim, para o meio da tarde, a água do mar já tinha voltado, já estava lá longe, chegando, batendo bem pertinho, às vezes até das cadeiras. Isso aqui são os movimentos das marés. Já as correntes marítimas, elas funcionam como rios dentro dos oceanos. Você vai lembrar também. Às vezes a gente entrava no mar e vinha, de repente você estava lá dentro da água, uma água bem quentinha, bem gostosa, de repente vinha uma água por baixo, assim, bem fria. Lembra? Ou ao contrário, você estava numa água fria e vinha uma água bem quentinha. Isso são as correntes marítimas. Então elas se movimentam com velocidade diferente e com temperaturas diferentes. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a exploração econômica e contaminação dos oceanos. Muito bem, como é que se pode explorar comercialmente um oceano? Primeiro, através de navegação. Então, é possível navegar não apenas... foi feita a navegação na época das grandes descobertas, né, quando o Brasil foi descoberto, por exemplo, mas até hoje, né, se navega. Nós temos também o transporte marítimo como uma forma de de explorar economicamente um oceano. O que o transporte marítimo faz? Tem duas grandes opções. Nós temos o transporte marítimo de pessoas. Por exemplo, quero que você lembre do Titanic, né? Nem todo navio afunda, tá? Mas existem muitos cruzeiros, né? Grandes navios com piscinas, com tudo que as pessoas usam para fazer viagens pelo mar. E transporte marítimo de mercadorias. Então, por exemplo, quando a gente compra uma coisa da Shein, ela vem via transporte marítimo. Sai lá da China, lá daquele lugar longe, lá na China, e atravessa pelo mar para chegar aqui no Brasil grandes quantidades de mercadorias. Por isso que demora, né, filho, quando compra alguma coisa lá. Bom, uma outra maneira também da gente ter exploração econômica dos oceanos é a pesca, né? Se pesca muito, muitos peixes do mar. E aqui também uma maneira de que se aumentou, né, a quantidade de peixes nos mares foi através da aquicultura. Só que ela é tanto uma forma de gerar receita, quanto é uma forma de contaminação dos oceanos. A aquicultura é isso aqui, vou te mostrar. Ó, são grandes piscinas, vamos dizer assim, em volta aqui é tudo telinha. E aqui, então, a água entra, né, a água do mar entra e sai. E aqui dentro nós temos peixes ou camarões, por exemplo, sendo cultivados, sendo criados para consumo. Só que esses peixinhos todos que estão aqui, ó, eles recebem ração, né? Eles não se alimentam naturalmente como na natureza. Eles são alimentados como se eles estivessem no aquário e, portanto, fazem cocô, né? Lembra da água do aquário que tinha que trocar de vez em quando, porque ela vai ficando muito suja para os peixes? Pois é, só que aqui, né, no mar não tem como trocar a água, né? Então, se o manejo não for bem feito, ou seja, se a água não for limpa, né, não houver um sistema de filtração dessa água ou algo parecido, o que vai acontecer? Vai ficar contaminado toda essa região aqui devido ao acúmulo de restos de ração e dos cocôzinhos dos peixes. E o que isso causa de impacto? Impacta o nosso meio ambiente porque esse acúmulo aqui de elementos, ele é prejudicial à flora em volta do mar, por exemplo, os manguezais. Vamos seguir lá, voltando lá no nosso conteúdinho. Outra maneira da gente explorar o oceano são seus recursos naturais, através da extração de sal e de combustíveis. Por exemplo,
o petróleo, né, que é retirado em alto mar, que dá origem ao gás de cozinha, à gasolina e outros formatos aí de diesel, por exemplo, né, que é um outro tipo de combustível. Muito bem, agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre as águas continentais. O que são águas continentais? Águas continentais são aquelas que estão disponíveis no estado líquido, nos rios, nos lagos, não lados, nas represas, nos aquíferos e nos lençóis freáticos. E também disponíveis no estado sólido, nas geleiras, nas calotas polares e no cume de montanhas. E todas essas águas, elas ocorrem através do ciclo hidrológico. Então, o ciclo hidrológico, ele ocorre com 3 passos principais. O primeiro passo é evaporação de água. Então, existe água infiltrada na terra, e também nos rios, nos lagos. Ela evapora com o calor do sol. O sol faz com que essa água depois se condense em formato de nuvens. As próprias árvores também geram transpiração e vão sendo levadas para a atmosfera, que ficam retidas nas nuvens, até que tem tanta água na nuvem que ela se precipita, ou seja, precisa chover. Então, o número 1 é evaporação, esse é o 1. Número 2 é a infiltração, que está aqui, chove, essa água ou vai para os rios, ou vai para os mares, oceanos, e também se infiltra na terra. E aí o terceiro item é o escoamento superficial. Tudo que não se infiltra, é aquilo que não evapora ou não se infiltra, vão ser coletadas pelos rios, lagos e mares, e o ciclo não termina nunca. Sempre vai estar vaporizando, chovendo, infiltrando. Vaporizando, chovendo, infiltrando. Continuando. Vimos o ciclo da água, agora vamos ver então a distribuição da água doce líquida no planeta. Nossa água ela está distribuída em rios e em bacias hidrográficas. Então, os rios e as bacias hidrográficas, eles possuem algumas coisas importantes da gente conhecer. Como é que nasce um rio, né? Como é que nasce uma bacia hidrográfica? Então, o rio, ele vai ter sempre uma nascente, ó, é o lugarzinho onde ele começa, onde ele nasceu. Aí ele vem descendo, 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 de repente aqui tem um outro rio que é afluente dele, ou seja, vem de um outro rio e ele desce e se encontra aqui em algum ponto. Continua o rio correndo aqui a sua corredeira e ele segue para um subafluente, um outro riozinho. Então, ele é chamado de subafluente. Continua vindo aqui o seu leito, até que ele vai desaguar ou no mar ou num lago, né, em algum lugar. Para algum lugar o rio corre, ele tem que sair em algum lugar. Essa água não tem volta, ela vai só, né, percorrendo o caminho. Por isso que diz que a gente nunca vai conseguir tomar banho 2 vezes na mesma água do rio, porque a água já foi, né, tem que vir água nova da nascente sempre. E os rios, eles podem ser classificados de acordo com suas características. Então, nós temos características de sazonalidade climática, onde nós temos rios perenes, rios que não secam nunca. Rios intermitentes, que vão secar apenas no período da seca. Rios perenizados. Ele era intermitente, mas houve intervenção do homem, construiu barragens ou açudes, e ele fica totalmente ou parcialmente perene, uma parte dele ou todo ele. E os rios efêmeros, eles se formam após a incidência de chuva, mas também vão desaparecer rapidamente. Os rios também se classificam quanto ao abastecimento. Ele pode ser abastecido pelas águas da chuva e então vai ser chamado de pluvial. Se ele for abastecido pela precipitação da neve, ele vai ser chamado de nival. Aquele rio que é abastecido pelo derretimento das geleiras de elevadas altitudes é um rio glacial. E o rio abastecido por águas de mais de uma fonte, né? Ela é pluvial, nival e glacial ao mesmo tempo, por exemplo, é um rio misto. Os rios também são classificados quanto ao seu relevo. Rios de planalto, que são rios com quedas d'água, né? Ou as cachoeiras, normalmente utilizados para gerar energia.
e os rios de planície, que não possuem desníveis acentuados e são excelentes para navegação. Muito bem, no Brasil nós temos os dois exemplos. Então vamos voltar no nosso conteúdo e nós vamos ver agora aqui lagos e lagunas. Qual que é a diferença entre um lago e uma laguna, João? Você sabe? Um lago é um grande volume de água represada no interior do continente. E eles podem ter origens variadas. Pode ser um lago vulcânico, um tectônico, lago de geleira, lagos artificiais, como nós temos aqui o Lago do Paranoá. Já as lagunas são reservatórios naturais de água salgada e elas ficam nas regiões litorâneas. Vamos verificar uma imagem disso para você entender. Então, aqui lagos, aqui nós temos os lagos, né? Dentro ele é todo, um lago é todo fechado, ele não tem comunicação com nenhuma outra fonte de água, né? Nenhum rio aqui no momento forma. Muito bem, e aqui as lagunas que estão no litoral. Aqui é água salgada, aqui é água doce. Água salgada e água doce. No Brasil nós temos uma laguna, que é a Lagoa dos Patos. É chamada de lagoa, mas é uma laguna. Fica em Porto Alegre e a mãe conhece. Eu já estive lá quando era menina. Vamos conhecer agora as principais bacias hidrográficas do mundo. Vamos ver uma imagem para ajudar? Aqui. Principais bacias hidrográficas do mundo. Aqui no Brasil, na região do Brasil, nós temos duas. Bacia Amazônica e Bacia do Paraná. Aqui estão sendo mostradas 23 bacias hidrográficas, que são as grandes, né, as maiores. Bacias hidrográficas de águas doces, tá? Muito bem, vamos voltando para o conteúdo e nós vamos ver agora as regiões hidrográficas do Brasil. Tá? Regiões hidrográficas do Brasil, nós temos então uma quantidade aqui, ó, temos a Bacia Amazônica, região hidrográfica, perdão, região amazônica, Parnaíba, Tocantins, Araguaia, São Francisco, tudo isso tem rios com esses nomes, Paraguai, Paraná, Uruguai. E na região aqui, que é a região litorânea, nós vamos ter Atlântico Sul, região hidrográfica Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Oriental e Atlântico Nordeste Ocidental. Então, essas são todas regiões hidrográficas do Brasil. Na sequência, vamos pensar um pouquinho no aproveitamento econômico dos rios, como é que pode ser feito. Então, pode ser feito através da pesca, né, de peixes de água doce, navegação, geração de energia, através das hidrelétricas, irrigação para a agricultura e abastecimento de água para a população. Que, aliás, é uma demanda importante, porque a água doce um dia acaba. A população continua crescendo muito e a água doce disponível é só 2,5% de toda a água do planeta. Já existem projetos para se dessalinizar a água do mar, ou seja, tirar, né, o sal da água e fazer com que ela seja própria para consumo. Outro ponto importante da utilização das águas é a irrigação artificial. No Brasil, nós, embora a gente tenha muita água disponível, né, mas nós não temos ela distribuída de uma maneira equilibrada em todo o país. Então, nós temos uma região, que é a região norte de Minas e do sertão nordestino, que tem onde fica o polígono da seca. Chove muito pouco, portanto, é preciso de muita irrigação para que a agricultura e as próprias pessoas existam, né? Porque sem água, o ser humano fica no máximo 3 dias. Sem comer, fica muito mais, mas sem beber água, morre em 3 dias. Nos países onde não temos água abundante, cada pessoa, por exemplo, no norte da África, cada pessoa vive com menos de 1.000 metros quadrados de água por ano. Já nas regiões onde existe água abundante, se utiliza 15.000 metros cúbicos por ano por pessoa. O Brasil tem, então, regiões que são necessário que seja feita a irrigação e também que sejam guardadas águas de chuva, né, através das cisternas.
onde se capta a água das chuvas para consumo. Essa água, claro, passa por um tratamento e ela fica ali por grandes tempos para que a população resista ao pior período da seca. Também tem países que possuem grandes áreas desérticas, é o caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é toda desértica, muito calor de dia, muito frio de noite. E a partir de 2004, então há 19 anos, vem fazendo uso da irrigação artificial e transformou o local, né? Onde antes era deserto, agora tem boas plantações. E assim finalizamos o capítulo 8. Tem bastante exercício para fazer.